Olá pessoal, como vão vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História Geral da Uniafro e hoje é um dos dias mais aleatórios do ano em se tratando de comemorações. Hoje é dia do cliente, mais aleatório impossível. Também é dia do músico-terapeuta. Inclusive peço para vocês darem uma pesquisada a respeito desse trabalho porque é um trampo muito interessante, inclusive. Bom, antes de começar a aula de hoje eu queria fazer alguns comentários. Como sempre, estou postando atividades no Classroom. Como sempre, vou postar um texto além da matéria. E nós, professores da Uniafro, ficamos sabendo que está sendo muito difícil para vocês acompanharem tanto tempo de aula, tantas aulas seguidas durante a semana. Então peço desculpa pelas minhas aulas estarem sendo muito extensas, muita matéria para ser falada. Hoje eu vou tentar diminuir um pouco. E nós vamos tentar diminuir também o fluxo de matéria no Classroom. Além disso, vocês vão ter um simulado daqui a algumas semanas com várias atividades de várias matérias diferentes. Bom, vamos à aula de hoje. Na aula de hoje, aula 13 do cursinho, nós vamos ver a respeito da Revolução Industrial. Essa, sem dúvida, é uma das matérias mais importantes de história, por conta de todas as grandes consequências que ela traz para os dias atuais, e é uma das matérias que mais caem em vestibulares, concursos, o próprio Enem. Então, espero que vocês consigam desfrutar bem dessa aula. Uma rápida introdução a respeito do assunto. Na última aula nós vimos sobre grandes navegações, revolução comercial, nós vimos sobre os povos que foram conquistados na América, e agora nós vamos dar um grande salto na história. Vamos pular algumas matérias para poder explicar as mais importantes para o vestibular. Nós vamos pular direto para o século XVIII. Nós pulamos do século XV, XVI, direto para o século XVIII. Agora a era das revoluções, das grandes revoluções. Aqui começa a mudar tanto a parte comercial quanto a parte da produção de coisas para venda. Então, nós chamamos de Revolução Industrial o processo que levou à substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia motriz. Então nós vamos ver como era a produção no fim da Idade Média e no começo da Idade Moderna, e nós vamos ver a nova produção pós-Revolução Industrial. A Revolução Industrial começa na Inglaterra no século XVIII e depois se espalha pelo mundo no século XIX, se espalhando por Europa, Estados Unidos e Japão. Vamos dar um contexto para vocês entenderem direito. Antes da Revolução Industrial, a produção era artesanal e era de uma forma bem simples. Eu sempre gosto de usar o exemplo do sapateiro nas minhas aulas. Imagine que você é um artesão, um produtor de sapatos. Então você chega no seu comércio e você vai produzir o sapato por encomenda. Uma pessoa te encomendou um sapato, você vai produzir um sapato por dia, você faz toda a produção daquele sapato, desde a produção da matéria-prima até a produção do sapato finalizado. Então toda a produção é feita no seu espaço e no seu tempo. Você produz um sapato por dia, 5 sapatos por semana, depende de você. Então você faz os seus horários, você faz quantos sapatos quiser e puder. Já na Revolução Industrial, agora não. Agora a produção é numa escala bem diferente, é numa produção muito maior, porque quem manda é o burguês que tem o dinheiro para produzir, para poder investir nas indústrias. Então ele que investe nisso, as indústrias produzem em alta escala, então é o burguês quem decide os horários que vai ser feito o trabalho e quanta produção vai ser feita daquele determinado produto, como sapato, por exemplo. Agora quem produz é uma escala muito maior, e quem produz são as máquinas, e o ser humano só está lá para fazer pequenos manuseios das máquinas para a produção final. Por exemplo, cada pessoa agora, em vez de ela fazer a produção inteira, cada pessoa faz uma coisa. Uma pessoa produz a matéria-prima, outra pessoa ela faz o cardaço, outra pessoa ela faz a parte de borracha de baixo, outra pessoa ela faz a parte do tecido. Então agora a produção de uma coisa ela é dividida em várias etapas, várias fases. Como eu disse, o início da Revolução. Temos algumas causas e alguns motivos para que o país pioneiro tenha sido a Inglaterra. Vamos começar pelas causas. A primeira causa, a Revolução Comercial, que levou também ao mercantilismo, fez com que as pessoas quisessem produzir mais para a conquista do lucro. O segundo, o acúmulo de capital,
A Idade Moderna foi uma idade de uma relativa paz, então conseguiram acumular muito capital através principalmente do colonialismo, conseguiram roubar riquezas de colônias para poder investir nos seus próprios países, e também o acúmulo de capital porque não tinha tantas guerras, então você não tinha mais você não perdia mais tanto capital. O terceiro motivo é o próprio colonialismo, que eu comentei. O colonialismo fez com que os países, as metrópoles, começassem a produzir mais para revender nessas colônias, e também as colônias fizeram com que as metrópoles pudessem adquirir mais capital para investimento. O quarto ponto, as inovações tecnológicas. Várias invenções foram criadas na época da Revolução Industrial, que mais tarde eu vou comentar algumas delas. Quinto ponto, o grande crescimento demográfico na Europa. Como eu comentei, já não tinha mais a peste da Idade Média, já não tinha mais a fome, já não tinha mais tantas guerras. Então, o número de pessoas começou a aumentar, a população começou a crescer na Europa. E com a população crescendo, mais gente para comprar produtos e mais gente para poder trabalhar nas grandes indústrias, mais gente para produzir as coisas. E por último, o fortalecimento e o investimento da burguesia. A burguesia, por conta da Revolução Comercial, por conta do surgimento dos burgos, por conta dos monopólios, a burguesia acaba enriquecendo muito, acaba se fortalecendo politicamente, e por conta disso ela pode investir nas grandes indústrias e investir nesse novo comércio. Agora, a parte da pioneiria inglesa. A Inglaterra foi pioneira. A Revolução Industrial começa lá e se espalha por toda a Europa e depois por todo o mundo. Por que a Inglaterra foi a pioneira? Alguns motivos. A primeira, a Inglaterra era um país onde eles conseguiram acumular muitas riquezas. Como comentei, uma das causas era o acúmulo de capital. A Inglaterra era o país mais rico e mais forte da época. Segundo ponto, a supremacia naval. Lembra que eu comentei na parte de monarquia do ato de navegação? Aquela lei que foi criada pelo Cromwell, que dizia que agora só se pode entrar navios ingleses na Inglaterra, fez com que os navios ingleses ganhassem muito poder marítimo. Então os ingleses tinham uma grande supremacia naval. Desde a Idade Média que os ingleses eram muito fortes nas navegações. Tanto é que os ingleses eles sempre venciam as guerras no mar, porque eles tinham o maior número de navios e os navios mais tecnológicos da época. Terceiro ponto, a disponibilidade de mão de obra. Aqui nas causas eu comentei que o crescimento demográfico na Europa foi muito grande, principalmente na Inglaterra. A Inglaterra era a que mais tinha gente para poder trabalhar. Diferente de portugueses ou espanhóis que estavam enviando pessoas para colonizar países da América, ou franceses para colonizar o Canadá, os Estados Unidos, os ingleses eles só tinham os Estados Unidos para colonizar. Eles não enviavam tantas pessoas para fora. Eles mais cuidavam de fazer comércio com essas colônias, fazendo tratados com os países que eram colonizadores. Então os ingleses eles acabaram tendo muita disponibilidade de mão de obra, muita disponibilidade de pessoas para trabalhar nessas grandes indústrias. O quarto ponto, a disponibilidade de matéria-prima. Mais tarde eu vou comentar que uma das matérias-primas da primeira fase da Revolução foi o carvão. O carvão era muito produzido na Inglaterra. Por conta disso, os ingleses tinham facilidade para ter matéria-prima para poder usar nas grandes indústrias. Tanto matéria-prima de têxtil, quanto matéria-prima para poder ter energia nas grandes indústrias. Por fim, a monarquia parlamentar. Mais uma coisa que eu comentei na semana passada, na última matéria, na semana retrasada, sobre a matéria de monarquias. Diferente dos outros países, ao final das monarquias, ao final daquela matéria de monarquia inglesa, eu comentei que o monarca inglês, o Guilherme, ele teve que assinar um tratado dizendo que ele não teria mais os poderes absolutos na Inglaterra. Então ele deveria dividir esse poder com o parlamentar. Ele virou meio que um símbolo, como o rei, a rainha é até os dias atuais. Então, diferente dos outros países que tinham uma monarquia absoluta, uma monarquia onde o rei mandava em absolutamente tudo, na Inglaterra não. Na Inglaterra quem mandava era o parlamento, e o parlamento era dividido entre os caras mais ricos e o parlamento mais pobre. Então, esse parlamento ele podia decidir o que era melhor para o país. Era uma forma mais democrática de você decidir o que era melhor economicamente para o país. Continuando, a gente pode dividir a Revolução Industrial em duas fases. Quer dizer, 3 fases. As 2 primeiras eu vou comentar hoje e a terceira, se der tempo, eu comento em umas aulas mais futuras. Detalhe que a primeira fase vai no século XVIII, a segunda fase no século XIX
e a terceira fase chega à metade do século XX. Mais tarde eu vou comentar sobre isso. Então, a respeito da primeira fase, a burguesia, como ela percebeu que com aumentando a produtividade de uma coisa, você consegue ter mais coisa para vender e você consegue mais lucro. Então eles começaram a investir no aperfeiçoamento tecnológico, você começa a investir em tecnologias para você colocar na indústria, tecnologias que aumentem a sua produção. E essa tecnologia aumentando a sua produção faz com que você aumente seu lucro, porque você tem mais produtos para revender depois. Então assim começa a primeira fase da revolução, com a burguesia investindo nas grandes indústrias. A primeira fase durou no século XVIII, desde 1860, quando começou, até o ano de 1860. Durou exatamente 100 anos. Algumas características dessa primeira fase. A base energética era o vapor e o carvão. As máquinas eram principalmente a vapor de água, então eram máquinas hidráulicas, e principalmente com o carvão. Você usava o carvão, você queimava o carvão para poder fazer as máquinas se moverem, as máquinas funcionarem. A principal matéria-prima da primeira fase foi o ferro. Muito do que era produzido para as indústrias, muito do que era produzido tecnologicamente para as indústrias era feita de ferro. Tanto é que muita da produção era feita de ferro. As principais indústrias que surgiram na época eram no setor têxtil, no setor de roupas. Então, muito do que era produzido na época era no setor de roupas. Tinta para roupa, tecidos de algodão, novos tecidos, tecnologias para os tecidos, para não ter tecidos tão quentes para populações nas colônias, ou tecidos que pudessem aguentar melhor o frio da Europa. Então muitas das tecnologias eram no setor têxtil, tanto é que o setor têxtil cresceu muito na época e foi a parte mais forte economicamente da Inglaterra e que depois se espalhou pela Europa. Aqui nós temos algumas invenções da primeira Revolução Industrial. Essa primeira imagem é de uma máquina de tecer, uma máquina de fiar hidráulica. Então vocês conseguem ver aqui a manivela, que a pessoa acabava mexendo, ela mexia a manivela e mexia o tear para você poder fiar uma roupa, você poder fazer uma roupa. Era muito diferente de antes, você tinha que costurar a roupa devagarzinho e você acabava produzindo uma só. Aqui não, aqui você consegue produzir várias por dia. Segunda invenção, o descaroçador. Era uma máquina para você desembaraçar aqueles tecidos para ficar melhor para a produção. Outra invenção da época da Revolução Industrial. Continuando, as máquinas a vapor. Esse é um ponto-chave para entender a Revolução Industrial. Com as grandes máquinas a vapor, a produção começou a aumentar muito em escala. Porque a máquina a vapor era muito diferente da máquina de fiar, que era simplesmente hidráulica, você tinha que ficar mexendo para que aquela produção funcionasse. Agora é uma máquina a vapor que você liga e aquela máquina faz praticamente tudo sozinha, você tem que fazer algumas manutenções e algumas coisas que são com mão de obra humana, são coisas bem específicas. E por conta das máquinas a vapor, acabaram surgindo várias coisas no sentido de transportes, como as locomotivas a vapor, que faziam com que aquela produção saísse de uma cidade para outra muito rapidamente, e também os barcos a vapor, que conseguiam levar muito mais rapidamente do que os barcos a vela para as colônias na América, por exemplo, ou para as colônias na África. Então você conseguia revender esses produtos muito mais rapidamente. Mais um motivo para a Inglaterra conseguir pular na frente na parte das navegações, porque eles foram os primeiros a criar aqueles barcos a vapor gigantescos. E aí nós pulamos para a segunda fase da Revolução. A transição de uma fase para outra aconteceu por conta da descoberta de Bessemer. Bessemer foi um inventor, um químico, que acabou descobrindo o aço no ano de 1856. E com a descoberta do aço, toda a produção acaba mudando. Aquelas máquinas feitas de ferro, que elas não eram tão duráveis, agora são substituídas por máquinas de aço. E também várias produções, várias coisas que são produzidas são feitas de aço, principalmente na parte de transportes e comunicações, que eu coloquei aqui embaixo. As principais indústrias da época da Segunda Revolução são na área de transportes e de comunicações, tanto é que eu vou mostrar aqui algumas invenções dessas duas indústrias.
A base energética agora é de petróleo e eletricidade. As duas coisas são descobertas na época e são usadas nas grandes indústrias. Então você agora tem, em vez de usar o vapor, usar máquinas a vapor, você usa eletricidade para ligar as máquinas e você usa o petróleo para fazer combustão e você fazer com que a produção aumente. Então essa segunda fase vai do ano de 1860 até o ano de 1950, mais ou menos quase 100 anos novamente. Aqui eu vou colocar algumas imagens novamente de algumas invenções da época. Primeiro é o telégrafo. Com a descoberta da eletricidade, são criadas várias invenções na parte de comunicações, dentre elas o telégrafo, tanto o telégrafo de rádio quanto o telégrafo elétrico. O sistema de código Morse também é criado na época, com uma máquina de Morse. Outras invenções, a máquina com motor a explosão, motor de combustão, como eu comentei. A explosão do petróleo, da gasolina, do diesel, faz com que a produção seja muito mais veloz. Mais uma invenção, por conta desse motor a combustão, motor a explosão, são criados os primeiros carros, os primeiros automóveis, que depois fazem com que aumente ainda mais a velocidade para você chegar de uma cidade a outra para revender produtos. E também, por fim, o melhor dos inventos, um dos inventos mais legais e o nosso orgulho nacional, o famoso 14 bis, o primeiro avião. Por mais que os americanos digam que foram eles que inventaram, os irmãos Wright, na verdade quem inventou foi o saudosíssimo Santos Dumont com o 14 bis. Por conta aquela mesma tecnologia de motor a combustão fez com que ele criasse o 14 bis, criasse o primeiro avião. Bom, algumas consequências diretas da Revolução Industrial. Podemos ver que temos várias consequências e algumas boas, algumas ruins. Começando, a formação de complexos industriais. Algumas cidades começaram a se tornar apenas industriais, apenas para a produção de coisas. Então vários complexos foram construídos, onde tinha várias indústrias e várias casas em volta onde as pessoas moravam, para poder ficar perto das indústrias e poder chegar muito rápido no seu trabalho, porque você tinha um horário muito específico de trabalho, você tinha horário para chegar, horário para sair. É diferente de antes que você escolhia seus horários. Segundo ponto, a especialização dos trabalhadores. Eu não quero dizer que os trabalhadores eles ganham uma educação para poder ser um melhor trabalhador. Não. Agora o trabalhador é especializado. Você se especializa em fazer apenas uma coisa. Por exemplo, eu vou dar até peço para vocês assistirem ao filme do Chaplin, aquele famoso filme Tempos Modernos. Se você já assistiu, você vai entender o que eu estou falando. Aquela máquina passando, ele lá apertando parafusos por horas e horas e horas. Essa é a tal da especialização dos trabalhadores. O trabalhador é especializado em fazer apenas uma coisa, como o Chaplin no filme, ele é especializado em apertar parafusos. Então, você especializa um trabalhador para ele fazer uma coisa só e você não precisa pagar um salário tão alto para o cara, você não precisa dar uma dignidade para o cara, porque o cara só vai fazer uma coisa, é muito fácil de ser substituído por outro trabalhador. E essa é a chamada de produção estandarizada, é uma produção onde cada um faz uma coisa para chegar até um produto final. O quarto ponto, um êxodo rural, as pessoas saíram do campo, onde não tinha mais emprego para trabalho de produzir comida no campo, e agora as pessoas saem de lá para vir para as grandes cidades em busca de melhores oportunidades, em busca de melhores empregos, trabalhando nas grandes indústrias. O quinto ponto, o crescimento das cidades. As cidades já estavam crescendo, o número de pessoas na cidade já estava crescendo com o começo da Idade Moderna, agora ela cresce ainda mais. As cidades ficaram gigantescas, viraram megalópolis, metrópolis por conta disso, por conta desse êxodo rural. E também por conta do número de pessoas morrendo ser menor. Sexto ponto, o surgimento do proletariado e da classe operária, que eu vou comentar mais pra frente, quando eu for falar sobre socialismo, capitalismo, quando eu for falar sobre as ideias econômicas. Mais um ponto, as extenuantes condições de vida e de trabalho. As condições de vida e de trabalho na época eram péssimas. As pessoas trabalhavam muitas horas por dia em condições horríveis, sujas. As cidades em si eram extremamente sujas, não tinha
um sistema de esgoto, por exemplo, então as cidades eram sujas, as pessoas tinham uma péssima vida, uma péssima condição de trabalho, tanto é que muitas pessoas morriam naquelas máquinas, porque a burguesia, os donos das indústrias, eles não tinham muita preocupação em relação a isso, porque era muito fácil você substituir um trabalhador dentro das indústrias, já que tinha muita gente naquelas grandes cidades. E por conta disso o desemprego era constante, o desemprego foi muito grande na época. Muita gente era demitida e não existia ainda leis para proteger o trabalhador. Então muita gente era demitida e simplesmente substituída por outro cara, porque o outro cara podia também apertar parafusos, fazer aquele trabalho especializado. Como eu falei, longas jornadas de trabalho, você tinha que trabalhar a semana inteira, você não tinha mais um tempo para você tinha que trabalhar muitas horas por dia, você tinha pouquíssimo tempo de descanso, você praticamente não tinha descanso. Se você assistiu, mais uma vez, se você assistiu o filme do Chaplin, você vai entender essa parte do descanso, você mal tinha tempo para almoço. E por conta dessa questão de ter longas jornadas de trabalho, desemprego, o salário também era pequeno. Como as pessoas não tinham muito emprego, elas aceitavam qualquer dinheiro possível para poder sobreviver. Então os burgueses não se importavam muito em dar salários decentes para as pessoas que trabalhavam nas suas indústrias. E por conta desses 3 pontos, desemprego, longas jornadas de trabalho, diminuição do salário, as condições de vida e de trabalho péssimas, começou a surgir o ludismo. O ludismo ele é um grupo de pessoas, um movimento operário que as pessoas elas culpavam as máquinas pelas péssimas condições de vida que elas tinham, por todos esses motivos de ruim que tinha na vida delas. Então elas culpavam as máquinas e destruíam as máquinas. Imagine que durante a noite as pessoas invadem a sua indústria e destroem suas máquinas, no dia seguinte você não tem como produzir. Então as pessoas quebravam as máquinas para obrigar os burgueses a voltar a empregar pessoas no lugar das máquinas, voltar a empregar pessoas para fazer aquela produção. Não adiantava nada porque os burgueses eram extremamente ricos e simplesmente consertavam as máquinas, recolocando a produção em ativo. Último ponto, o surgimento do socialismo, que é uma matéria que eu vou comentar na próxima aula. Então essa foi a aula de hoje. Para fechar a aula de hoje, a frase do grande Adam Smith, que é um dos maiores pensadores econômicos americanos, anglo-americanos da época. Ele era um inglês que falou a seguinte frase: a riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes. Quem vê pensa que ele era um cara super gente boa, mas ele era um cara ultracapitalista, que mais pensava nos burgueses do que no resto das pessoas, mas enfim, não vou me adentrar nisso. Essa foi a frase dita pelo Adam Smith. Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado para quem assistiu até agora. Como sempre, meus dados estão aqui para qualquer dúvidas. E vamos conversando durante a semana no Classroom para qualquer coisa. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido até agora e até semana que vem.